Cumprimentos. O objetivo deste vídeo é fazer aqui uma apresentação de um artigo, de uma comunicação científica no contexto de um evento acadêmico. Eu sou o professor Cid Lopes e o contexto de apresentação é justamente a terceira conferência cabo-verdiana de filosofia, literatura e educação. Trocas, narrativas e experiência de literatura, de leitura plural. O tema específico dessa congresso é exatamente este que eu apresento, acabei de dizer, né? E aqui repetimos. A comunicação que desejamos fazer é exatamente com o título O ausente como presente, viver numa diáspora eterna, numa travessia que nunca cessa. Reflexões a partir da terra de Ente, Zezé de Inhá Reinalda. Esse artigo contou com a participação, trabalhamos junto com o professor Dr. Júlio de Carvalho. Ainda nesses agradecimentos, com o professor Dr. Júlio de Carvalho, nós trabalhamos no âmbito do SEAD, que apresentaria adiante, o Centro de Estudos e Desenvolvimento e Inovação, Estudos Africanos, Centro de Estudos Africanos para o Desenvolvimento e Inovação. Nós, então, interagimos no âmbito desta instituição e, nessa oportunidade, trabalhamos exatamente este artigo de construí-lo juntos. E a tradução da música, portanto, em cabo-verdiano, foi exatamente feita, e mesmo a música, a poesia, foi-me apresentada pelo professor Dr. Júlio. Eu sou muito grato a ele por essa gentileza. Na sequência, eu agradeço ao professor Dr. Elter Carlos, que é o presidente da comissão organizadora do evento na UniCV, que acolheu nosso pedido de participação, nossa manifestação de participação do evento. Agradeço imensamente. Agradecimentos indiretos, porque, de certa maneira, contribui para a construção desse artigo, são... eu agradeço ao professor Dr. Renato Epifani, porque foi justamente através do Movimento Internacional Lusófono que eu vi o anúncio do evento. Eu sigo regularmente as publicações do professor. E ao professor Dr. Alexandre Franco de Sá também, porque tanto o professor Alexandre Franco de Sá quanto o professor Renato, nós temos também uma outra conexão, a qual eu sou muito grato e que contribui com este artigo. A partir do professor Dr. Alexandre, eu passei a estudar e a preparar um projeto de doutoramento, com intenções, portanto, de desenvolver esse projeto ao abrigo da Universidade de Coimbra e com a orientação do professor Dr. Alexandre. E o professor me apresentou ao professor Renato, e que trabalha, então, nesse processo de co-orientação e que me forneceu orientações muito preciosas e valiosas, os dois professores, que me coloca, então, no âmbito do objetivo deste artigo que eu pretendo exatamente apresentar. A saber, o pensamento de Agostinho da Silva, esse luso-brasileiro, que tem uma perspectiva da filosofia que se aproxima de um poeta filósofo. Portanto, o contexto não explícito, mas implícito deste trabalho, eu tenho este fundo, este panorama de trabalho que eu estou desenvolvendo. A saber, em que sentido a filosofia, por exemplo, de Agostinho da Silva, especialmente em que sentido ela é também uma poesia, e no caso de Agostinho, uma poesia mítico-filosófica. Portanto, o exercício que eu apresento aqui é uma parte deste contexto maior, e neste caso foi feito em conjunto com o professor Dr. Júlio. O objetivo específico dessa comunicação, portanto, ela foi feita inicialmente com esta propositura, e que aqui nós trazemos ela para o enquadramento da proposta desta conferência, é aproximar uma obra poética das ideias filosóficas. Para nós que somos, no caso da cultura brasileira, que nos aproximamos da cultura cabo-verdiana, a poesia contida nas músicas cabo-verdiana
aqui inicialmente a Morna, mas tenho observado que em outras, é de uma beleza extraordinária, como as poesias musicais, que depois são musicadas em geral, possuem, mas bem concreto, este caso em específico tem me encantado muito, a qualidade da poesia. Portanto, aproximar nesse sentido de uma felicidade, de encontrar aí um repertório nessa cultura, na cultura cabo-verdiana, um repertório monumental de uma poesia filosófica. O segundo objetivo é difundir a cultura filosófica na poesia de acesso popular. Isso é uma estratégia, portanto, inicialmente até publicamos o artigo num jornal aí de Cabo Verde, e exatamente para fazer esse processo de difusão filosófica. E este aspecto é o aspecto didático, o aspecto educacional, que aqui nós trazemos para esta conferência. Nós então temos uma estrutura que parte de uma poesia, que passa por uma filosofia e que, portanto, se apresenta também como uma perspectiva de educação. A estrutura do artigo, que vocês terão a oportunidade, então, de conhecer na apresentação propriamente, e não nesta prévia de apresentação, ele estrutura-se tratando dos temas do desterro. Esse tema do desterro, o seu contexto maior é o existencialismo, sartriano, heideggeriano, e num corte mais específico ainda, na poesia de Vicente Ferreira da Silva, um amigo de Agostinho da Silva aqui no Brasil, nos anos 40, 50, de ter desenvolvido trabalhos, inclusive em conjunto, ter tido experiências interessantes e estarem, inclusive, no entorno da revista do Instituto de Filosofia Brasileiro. A revista de Filosofia Brasileira, que foi justamente fundada e levada adiante entre o Vicente Ferreira da Silva, que faleceu muito jovem, do ponto de vista aí da ciência, num acidente de carro, e depois levado adiante pelo Miguel Reale. Então, esse tema do desterro é tratado nesse contexto maior, e eu, então, na comunicação específica aqui, eu vou tratar diretamente disso na poesia de Zezé de Reinaldo. Por sinal, o autor desse poema fantasticamente nos faz retomar a poética de Aristóteles. A ideia de uma criação mimética, a ideia dessa verossimilhança ou dessa capacidade da poesia em ser filosofia. Para mim, eu fiquei encantadíssimo com esse poema, apaixonadíssimo com a música e com a obra em geral de Zezé de Reinaldo, que eu tenho me familiarizado, tenho procurado conhecê-la mais a fundo. Em seguida, dentro do próprio processo da poesia, nós temos a ideia de memória e consciência, que é um outro tema interessante, dentro de uma perspectiva, dentro de uma dialética da consciência, pensando aqui em Vicente Ferreira da Silva. Nós temos a ideia também do retorno e o conforto, que é a ideia do mítico, portanto, desse retorno, desse poder celebrar a existência. E, por fim, a ideia do aspecto didático de difusão cultural. Então, a forma como nós estruturamos o artigo é exatamente na perspectiva educacional bem didática. Nós acompanhamos a estrutura do artigo fazendo essas conexões. Portanto, o artigo em si, ele tem muito mais a função didática de pegar um leitor, um amante da poesia, e dizer para este amante dessa poesia de Zezé de Reinaldo, como o próprio professor Dr. Júlio é um grande fruidor, um grande apreciador da obra deste artista, e fazer uma exposição de como que o tema filosófico dentro dela se apresenta de modo extremamente estruturado. Portanto, não é uma coisa do acaso. Por acaso, o autor ele tocou em temas filosóficos. Não, do início ao final se estrutura uma temática filosófica. Portanto, a universalidade desta obra. Eu agradeço por esta oportunidade, mais uma vez. Apresento aqui um pouco o nosso trabalho. Eu atuo atualmente lá com os amigos do Centro de Estudos Africanos para Desenvolvimento e Inovação. Temos feito um trabalho muito intenso, muito prazeroso, e nós nos dedicamos como investigador, como
participante do Conselho Científico do SEAD e também como coeditor. Nós somos 5 editores da revista Consciência. Essa modalidade de trabalho cooperativa e colegiada em muito tem nos enriquecido. Abaixo um pouco a nossa formação e estamos muito contentes com esta possibilidade de poder participar da cena de pesquisa acadêmica em Cabo Verde e espero que, passando a pandemia, nós possamos estreitar esse nosso trabalho que tem começado no SEAD e eu espero que se desenvolva em outros âmbitos em Cabo Verde. Muito obrigado pela atenção e até um próximo momento.